Boa noite, pessoal. Prazer recebê-los aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe pelo ideal de poder proporcionar todas as semanas uma experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez, boas-vindas. E convidamos você, na saída do programa, a deixar o seu e-mail com a gente. Temos uns tablets colocados ali na saída. E dessa forma podemos ficar em contato, passar informações sobre a comunidade, as nossas programações. E para o pessoal que nos acompanha pela internet, mais uma vez um grande abraço. E se você ainda não veio nos conhecer, venha. A Nova Semente está na Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, aqui em São Paulo. Queria anunciar para vocês alguns eventos que irão acontecer aqui na Nova Semente. Em primeiro lugar, o Fórum Siga-me. O Fórum Siga-me é um fórum de conversação. Nós vamos fazer a segunda edição neste ano. Temos algumas fotos a respeito do que foi no ano passado. Siga-me. Nós transformamos a Nova Semente, tiramos todas essas cadeiras, colocamos mesas. E o tema deste ano será uma conversa a respeito de como 12 homens mudaram a história da fé do mundo. E uma pergunta: como nós podemos continuar a fazer isso? Temos alguns facilitadores convidados, eles abrem a conversa, e os facilitadores do Fórum 2015 são Kleber Gonçalves, Amin Rodor, Ranieri Salles, Edilson Valiante, Odailson Fonseca, Diego Barreto e ainda Fabiano Mendes e Felipe Tonasso, nossos pastores aqui da Nova Semente. Corra para comprar os seus ingressos. Você acessa pelo site www.novasemente.org, você clica ali em eventos e no Siga-me e vai abrir e tem ali uma setinha que você aperta e imediatamente leva você para a inscrição. São apenas 250 lugares. Faça planos de estar conosco nos dias 25 e dia 26 de outubro. É um trabalho de dia inteiro, então domingo de manhã começa e termina segunda-feira no final do dia. Faça planos para estar no Siga-me 2015. O Congresso Vertical está chegando. É do Ministério Vertical, o mesmo ministério que mantém o programa Papo Aberto dos adolescentes, que acontece sempre junto deste programa Viva das 19 horas. O Congresso Vertical será no dia 4 de outubro. E será uma conversa, como sempre, radical, a respeito
da fé, a respeito da ética do cristianismo, o que falam aí fora a respeito das igrejas. Se você tem um filho adolescente, se você é um adolescente, não deixe de acessar também ali pelo site, em eventos, você pode entrar diretamente no hot site do Congresso Vertical e adquirir o seu ingresso. O dia 4 de outubro é um domingo, começa às 16h30 até às 19h30. Não deixem de participar. Temos mais 2 datas do No Palco 2015 já anunciadas para esse ano. Veja, no dia 27 de setembro teremos Estevão Quiroga e Felipe Valente. E no dia 8 de novembro, Rafaela Pinho e Suzana Irle. Vá fazendo planos desde já para participar. No domingo passado, nós tivemos aqui o Daniel Lidke e o Ted Worku. Foi espetacular. Temos tido aqui casa cheia sempre. Faça planos para também acompanhar os shows do No Palco 2015. Fique ligado também na nossa programação, seja através do site ou do aplicativo, que permite a você levar a Nova Semente no celular ou no tablet. Se você ainda não tem um aplicativo, baixe da loja Apple ou da loja Android. Programa Viva. Nessa noite, o pastor Tonasso fecha a série Entrevista com Deus. Foram 6 mensagens pensadas por ele mesmo, pelo pastor Felipe, a respeito dessa circunstância. Se nós pudéssemos ser entrevistados por Deus, quais as perguntas que Ele nos faria? E hoje, para fechar a série, Você me ama? Pergunta difícil, né? Mas é uma pergunta que todos nós, em algum momento, temos que responder. E veja, a partir da semana que vem, a nova série Felicidade Sem Fim. O pastor Fabiano Mendes escreveu e vai apresentar esta série que já traz uma reflexão a respeito das bem-aventuranças. Na verdade, todos nós respiramos e precisamos cada vez de mais ar. Precisamos sempre comer mais e precisamos sempre de mais líquido para nos mantermos vivos. Mas parece que alguma coisa sempre falta. Alguns chamam isso de felicidade. Façam planos também de acompanhar esta nova série, serão 8 mensagens. O musical dessa noite é com o Rodolfo Custódio, ele vai estar aqui, acompanhado pela banda da Nova Semente. Não queremos que você desligue o seu celular, mantenha ligado, mas no modo silencioso ou no modo avião. Um grande abraço a vocês, estejam conosco sempre, acompanhem a programação, um grande abraço e até a semana que vem. Boa noite, é um prazer estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor com vocês. Essa semana eu estava pensando que num mundo onde sempre o eu vem na frente e os outros ficam sempre para segundo plano, nós temos que nos lembrar e ter em mente sempre que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Cante essa música comigo se você souber. Pare um minuto, olhe ao seu redor. Perdemos tanto com medo de sorrir. Porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir, é tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Dê o seu melhor. Isso é o que
Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Pessoas vão sem direção, nenhum ombro amigo, um pouco de atenção, mas devemos ver com o coração que dar é bem melhor que receber. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também fará por você. Cante. Devo ser melhor. Isso é o que Deus quer. Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Agora olha para a pessoa mais bonita que tiver do seu lado aí e fala para ela o seguinte, ó, canta com ela. E Jesus já fez por você. Dê o seu melhor. Amém. Que nós possamos a cada dia dar o nosso melhor. Amém. A imagem dessa semana que ficou na nossa cabeça foi uma foto, né? Quantos viram a foto do menininho na praia? Vocês viram? Aquela é uma imagem, é um retrato de como nós estamos hoje. O mundo se encontra naquela situação. A única esperança que nós temos de que aquilo nunca mais volte a acontecer é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens do céu. Amém? Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Servos de Deus, a trombeta tocar. Breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar. Breve Jesus voltará. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir,
virá. Breve Jesus voltará. Oh, oh, breve virá. Oh, breve virá. Breve Jesus voltará, voltará, voltará. Eu sei que breve virá. Oh, 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 breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. E eis que vem com as nuvens, com poder e grande glória, e todo olho o verá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Se nós vivemos uma vida de dificuldades e a tempestade chegou na sua vida essa semana, se você teve um problema e você precisa da mão de Deus para se reerguer, confie, porque Ele nunca vai desamparar você. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Oh, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia, cantem aleluia. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordenam os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia.
Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louve. Aleluia. Deus abençoe. Vens a mim e fazes bem. No entanto, quero fazer-te uma pergunta. Para que tu mesmo ouça a tua voz. Tu me amas, homem? A propósito, no outro dia, uma entrevista aqui mesmo neste lugar, uma conversa me trouxe ao coração a ocasião em que meu filho perdoou a Pedro por 3 vezes, porquanto havia 3 vezes cantado o galo, revelando o homem a si próprio. Sabe o que significa isso? Cristo estava demonstrando perdão e resgatando o homem de volta ao caminho. Afinal, Pedro sentia-se o pior dos homens por tê-lo negado. Hoje, aquele pescador está a dormir, mas, por certo, no dia em que te encontrares com ele, ele mesmo te dirá desta verdade que hoje eu aqui te revelo. Como assim não entende o que te digo? Até quando deixará de ser um comigo, homem? Tu me amas? Ouça com atenção. Quando o meu ungido perguntou a Pedro se ele o amava, o verbo indagava a completude do ato de amar, e não propriamente o sentimento de ternura que lhe ia ao coração, por exemplo. Meu filho quis saber se o homem era capaz de amá-lo profundamente, porquanto esta é a forma de amor com respeito a mim, descrita na palavra. É o amor que os gregos chamam de ágape. Contudo, o que respondeu Pedro, se não dizendo ter o amor fileu? Aqui os gregos traduzem por afeição, ternura. Pois bem, a segunda pergunta seguira da mesma forma, pois a intenção de meu filho era despertar a consciência do amor divino. Pedro, pobre homem, retraído e não se permitindo o amor ágape de que lhe perguntou a luz do mundo, o que respondeu, senão eu tenho o amor fileu? Ainda assim, o príncipe da paz seguiu perdoando aquele homem que o negou um dia, mas porque sabia que dessa forma haveria de restaurar aquela vida. Por fim, sabendo o que ia ao íntimo do pescador, valeu-se da expressão daquelas respostas anteriores e perguntara a Pedro se ele tinha amor fileu. Pedro, constrangido e consciente da sabedoria de seu mestre, respondeu que seu amor de homem permanecia, sim,
Fileu. Entende isso? Era o que ainda Pedro poderia dar. No entanto, anos depois, totalmente transformado e vivenciando o amor ágape, suas 2 cartas são testemunhas de que ele pôde responder a contento não apenas as 2 primeiras perguntas, mas novamente a todas as 3, dizendo: sim, mestre, eu o amo com o amor ágape. Antes que se vá, peregrino, peço que ouça a voz do teu interior, porquanto ainda te pergunto, pela 3ª vez, nesta entrevista: tu me amas, homem? Boa noite. Vamos orar juntos. Senhor, mais uma vez na Tua presença, nesse lugar, a gente se encontra para buscar uma experiência real contigo, através da Tua palavra, do Teu ensino, das Tuas perguntas. E eu te agradeço o privilégio que é terminar mais uma semana podendo refletir no Teu amor por nós, Pai. Peço que Teu Espírito nos leve a uma visão mais profunda, mais clara, mais real, do quanto o Senhor nos procura, do quanto Tuas perguntas têm para nós apreço, carinho, do quanto o Senhor busca a nossa intimidade, que nenhum coração que aqui veio e ouve a gente em algum momento nesse lugar pela internet, ou mesmo em algum outro momento, ouve essa oração, que nenhum coração deixe de responder as Tuas perguntas nessa noite, Pai. A gente tem a melhor resposta no coração em que nada possa prendê-la da nossa vida, da nossa alma para Te dar. Nós Te amamos e queremos continuar na Tua presença. Peço que Teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom ter vocês aqui. Bem-vindos à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do 7º dia, que existe para cada semana a gente possa viver juntos aqui uma experiência real com Deus. Você que tem acompanhado essa série, acompanhou diversas perguntas que Deus faz ao homem. A série chamada Entrevista com Deus se propôs a trazer para a gente as perguntas que Deus faz para cada um de nós e o que Deus intencionava com cada pergunta dessa, o que cada resposta dessa podia mudar no nosso coração. Eu vou relembrar rapidamente, você que não acompanha a série, as perguntas pelas quais a gente passou para chegar até aqui. Primeira delas, onde está você? Onde está você? Deus pergunta para o homem, onde está você? A gente então entendeu essa busca furiosa, esse anseio de Deus por nos encontrar. Depois, o que você tem nas suas mãos, ou seja, tua carreira, teus recursos, o que você carrega hoje na vida, o que você tem nas mãos como privilégio de Deus, como é que você usa isso? Onde está seu irmão? Por que vocês são tão tímidos? Quem dizem os homens que eu sou? Quando Jesus pergunta, e você, quem você diz que eu sou? Semana passada eu falei sobre isso, a dificuldade que a gente tem espiritual de ter uma experiência plena com Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E hoje, a última pergunta que encerra essa série, é uma pergunta que aparentemente é muito simples, as mulheres gostam muito de perguntar. A minha, por exemplo, gosta muito de perguntar. E essa pergunta feita por Jesus, ela ganha uma conotação muito diferente, né? Sua mulher já perguntou para você, você me ama? Sua namorada já perguntou para você, você me ama?
Essa pergunta pode mudar a vida de um discípulo de Jesus. Essa pergunta ela pode mudar a vida de um seguidor de Jesus. Ela pode trazer para a gente um novo senso de quem a gente é, libertar a gente de algumas culpas, de algumas neuras que a gente traz, tentando ter uma experiência real com Deus. Essa pergunta tem força para isso. Eu queria pedir uma permissão para vocês. Eu queria tentar fazer algo diferente hoje aqui. Geralmente, quando você vem até o Viva, você ouve uma mensagem, seja ela de qual tema for, que é o tema que ela se propõe a explanar, nós costumamos conduzir essa conversa, essa mensagem aqui, primeiro com muitos textos para que você saiba que a Bíblia hoje ainda é relevante, ela fala com a gente nos dias de hoje, para que a gente aprenda a viver, a caminhar, mas às vezes a gente deixa aqui um conselho, uma dica, uma janela, algo para você até anotar. Tem muita gente que anota, conheci pessoas que anotam quase tudo que a gente coloca aqui como uma ferramenta, né? E a pessoa anota e guarda aquilo, vai revisando. Mas hoje eu queria fazer um desafio, talvez a mim mesmo e a vocês também, pedir a permissão de vocês, para contar uma história. Eu não queria me ater a algumas janelas e alguns passos, mas contar uma história para vocês. Porque a história que revela essa pergunta de Jesus para Pedro, você me ama, é uma história que por si só, ela já traz consigo todas as emoções e as aplicações possíveis para a nossa vida. Todos nós, em algum momento, nos identificamos com um ser humano chamado Pedro. Eu não sei o quanto você conhece de Pedro. Eu não sei o quanto você já leu sobre Pedro. Muita gente lembra de Pedro sendo um discípulo de Jesus, um grande discípulo. Alguns tenham ele como uma referência da igreja cristã primitiva. Mas o quanto você conhece da história desse homem, e eu não sei, e eu falo para pessoas aqui que talvez não conheçam muito bem a história de Pedro. Então é para você que talvez não conheça muito bem que eu quero dizer hoje e pedir permissão para contar essa história. Você permite que eu conte uma história? Sim? Não tem problema não anotar nada hoje. Pode ser só a história. Posso contar a história e falar assim, e assim foram felizes para sempre. E a gente, né? Porque história, a gente gosta de história, não é verdade? A gente gosta de história. A gente tem uma paixão por histórias que mudam o roteiro, histórias que tem o que eles chamam de plot, que é quando parece estar indo para um lugar, daqui a pouco achava que era ele, mas é ela. E aí muda toda a história e o final é surpreendente. A gente gosta disso. A gente gosta de histórias que nos surpreendam. Nós gostamos de histórias de perdão, gente que se abraça no final, fica junto. A gente gosta de história de romance, quando tudo dá errado no meio do processo e no final eles voltam e ficam juntos para sempre. E a gente nunca sabe o que significa ficar para sempre, porque o filme acaba e a gente não sabe como é depois, não é verdade? A gente nunca sabe como é depois. A gente também não sabe o quanto a gente se torna vingativo quando assiste história de vingança. Ou você nunca torceu para que o William Wallace matasse todos os caras na Escócia, os ingleses? Já assistiu Coração Valente? Eu torcia muito para ele matar todo mundo, e você fica vingativo, só desejando coisas ruins, sabe? Porque você se envolve com a história. A gente é assim, a gente deseja que as histórias terminem bem, e a gente sabe que com Deus, o Deus que escreve histórias através da nossa vida, Ele sempre tem um final surpreendente para a gente quando a gente permite isso. E a história de Pedro não é diferente. Eu sei que alguns de nós, a gente se emociona com a história. A gente até chora, né? Meu pai, ele estava aqui na primeira sessão, não sei se ele está aqui agora, não estou conseguindo vê-lo. Mas se você vê alguém parecido comigo daqui 20 anos, sou eu, é ele, na verdade. Ele parece muito comigo, meu pai está aqui, não sei se ele está aqui agora. E eu disse a ele que a gente herdou em casa dele essa paixão por histórias e o choro, né? Meu pai chora muito, diz que ele chora vendo histórias do Gugu, sabe? Que ele volta para casa, o cara é encontrado e volta para casa para perdoar o pai. E meu pai chora, minha mãe chora e olha para mim e a gente chorava junto quando eu morava na mesma casa, né? Quem é que não chora nesse programa? Se você não chora, você é muito insensível. Não é verdade? Se você não chora vendo... Tudo bem que é uma exploração, né? Demora, fica 1h30 na televisão, corta. Daqui a pouco você vai ver o final da história, você fica incomodado, mas quando vê o final você chora. Porque a gente é assim, a gente se liga, né? Interliga os sentimentos. Eu disse para minha mulher, brincando com ela nesse tempo agora, ela disse que eu sou muito chorão, e quem já me viu falar aqui muitas vezes, já viu embargar a voz algumas vezes, por me entregar demais ao que estou falando e tudo mais. E a minha esposa fala assim, amor, você chora até no MasterChef. Ela fala.
Ela fala, quando o cara vai ser mandado embora, né? O jurado manda embora, fala, mas aquilo ali é injusto, tem uma história por trás, né? Fico filosofando, a gente se emociona de ver. E essa história não é de chorar, é uma história de alegria, é uma história de reconciliação, é uma história de gente que foi perdoada, gente que foi reconstruída. Mas parece muito com a nossa história. E eu queria contar um pouco da história de Pedro, para ver o quanto da sua história se parece com a história de Pedro. Pedro era um jovem, tinha por volta dos seus 16, 17 anos, a Bíblia não relata com certeza a idade dele, mas é notável que ele era jovem porque trabalhava como pescador. Os pescadores, por serem pescadores, haviam aprendido o ofício do pai, e se estavam em atividade ali com mais irmãos juntos, geralmente eram os irmãos, a família trabalhava junto, era uma atividade familiar. E Pedro, para estar ali como pescador, já havia sido rejeitado nas escolas rabínicas, as escolas que traziam os judeus para estudar a Bíblia, o Torá, decorar a lei de Deus. Ele havia sido rejeitado por não ser talvez um tão bom estudante, um tão bom talmidim, um tão bom discípulo de um rabino. Ele foi, então voltou para casa, e por isso Jesus era confundido muitas vezes com o filho do carpinteiro, né? O filho do carpinteiro, você vê, é aquele que é filho de alguém que tem uma atividade comum. Pedro era um pescador, tudo que ele via à sua frente era mar, rede, peixe, e vendia aquilo. No outro dia, acordava de madrugada, mar, rede, peixe, e vendia aquilo. Essa era a perspectiva da vida de Pedro. Eu fico imaginando Jesus, quando ele decide, depois de uma vida de oração, depois de um tempo descobrindo o seu chamado, com 30 anos, Jesus passa uma noite em oração. Você se lembra da história? Jesus passa uma noite orando. Uma noite toda orando, porque no outro dia ele ia começar a escolher os seus discípulos. E é fantástico isso, porque ele passa uma noite orando. Eu tenho certeza que Deus deu um discernimento muito grande para ele, assim como a gente pede às vezes para tomar decisões. Eu sei que se você tem uma experiência com Deus, você às vezes ora e reza e fala, Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, clareia a minha visão. Pedro foi fruto de uma oração de Jesus. Jesus orou para que fosse iluminado sua vida e sua mente para escolher discípulos. E quando ele está andando pela praia, ele está de alguma maneira cruzando pessoas comuns, ele se depara com Pedro. E eu fico imaginando o olhar de Jesus para Pedro. Se Jesus é o Deus que conhece todas as coisas, é aquele que tem revelações do Espírito Santo de Deus para que cumpra sua missão através de homens comuns, pecadores, homens falhos, como eu e você. Ele olha para aquele homem pescando, e ele diz assim, eu vou chamar esse homem, vou chamar esse rapaz. A história conta que ele sobe no barco, diz que quer pescar com Pedro. Pedro havia passado a noite toda pescando e não havia pegou nada no mar. Se alguém entende de peixe ali, quem é? Pedro, não Jesus que é carpinteiro, é verdade? Mas mal sabia Pedro que aquele carpinteiro era o dono do universo. Era o criador de todos os peixes, de todos os mares, aquele que havia dito no Gênesis, haja e houve. E existe um seriado chamado The Bible, que o History Channel, se não me engano, produziu, onde há uma cena que me tocou bastante. Quando Jesus sobe ao barco, ele conversa com Pedro um pouco turrão, teimoso, e aí quando Jesus fala, joga a rede de novo, Pedro questiona, Pedro não concorda muito bem, mas ele diz assim, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou mandar, então eu vou jogar essa rede, eu vou obedecer. E aí, a cena do seriado é Jesus passando as mãos na água, assim, muito bonito. Ele faz uma cena, ele passa a mão na água, acho que como se dissesse para nós assim, eu estou chamando a minha criação, sabe? Estou convocando a minha criação aqui, para esse rapaz aprender quem sou eu, a minha autoridade. E ele passa a mão na água, e nessa hora que ele passa a mão na água, ele fala, agora pode jogar a rede. E ele fica olhando para Pedro com um sorrisinho, assim, sabe? Do tipo, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o poder que tem nessa mão que tocou essa água. Você não sabe que só se eu pensasse, pulava peixe para esse barco o tempo todo, só salmão. Sabe? Ele está olhando para Pedro assim, você não tem noção de quem eu sou. E Pedro obedece. E dizem que obedecer tem a ver com você, literalmente, se submeter a uma ordem a qual você até não concorda. Porque quando você concorda com algo e obedece, isso não é obediência. Isso é uma conveniência para a gente. Obedecer algo que eu concordo é algo muito fácil de eu fazer. Mas obedecer algo que eu não concordo, aí é submissão. E Pedro demonstra isso no seu primeiro encontro com Jesus. Eu vou ler vários textos hoje, eu quero pedir sua permissão para você ler juntamente comigo, me acompanhar, para que não fique apenas eu contando, mas a Bíblia mesmo relata.
Então, o primeiro eu encontro nessa pesca maravilhosa. Veja como aparece Pedro na história. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, quando ele viu que os peixes vieram, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Primeira reação de Pedro quando ele vê o poder de Jesus na frente dele, a autoridade de Jesus: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse homem que está aqui não é qualquer homem. Veja, Pedro ainda não tem a dimensão completa de quem é Jesus. Ele não sabe de toda a estrutura que está por trás do Messias. Talvez ele não tenha discernido tudo ainda. Mas ele fala: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele começa a discernir uma luz de que aquele homem é diferente. Aí, segunda cena, o chamado. Então Jesus disse a Simão, e o nome dele era Simão e não Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de quê? De homens. Eu vou te dar uma missão. Eu vou te colocar numa outra perspectiva. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo o que estavam fazendo e o seguiram. Ou seja, o milagre ficou ali, o peixe ficou ali, a rede ficou ali, porque aquele homem fez um chamado irresistível: me segue, vem e me segue, porque se você me seguir, eu vou fazer de você pescador de gente, pescador de homem. Eu vou usar o que você sabe fazer para algo muito maior. Eu vou transcender o teu horizonte profissional, emocional, espiritual. Me segue, anda comigo. É mais ou menos o que Jesus pede para a gente hoje. É mais ou menos o mesmo chamado de hoje. Tenha uma experiência real comigo. Ande comigo. Eu vou transcender teu horizonte emocional, espiritual, material. Tua vida vai virar, como eu costumo dizer, de ponta cabeça, porque na verdade o que está de ponta cabeça é esse mundo. Eu vou te colocar do eixo certo. Anda comigo. Pedro aceitou esse chamado. A Bíblia diz que ele deixou tudo e o seguiu. Agora eu quero que você conheça um pouco de Pedro. Quantos de vocês já fizeram promessas e jamais cumpriram? Não precisa levantar a mão, porque eu não estou enxergando mesmo, mas é porque eu sei que muitas mãos se levantariam. Quantos de vocês tentam fazer coisas que fazem bem para você, mas não consegue e acaba fazendo aquilo que faz muito mal para você? Quantos de nós já não prometemos mudar hábitos destrutivos na nossa vida e voltamos para o hábito como se fosse o único recurso de prazer que a gente tem? Quantos de nós já não prometemos amar alguém e pouco tempo depois a gente rompeu o nosso próprio voto, não só com a gente, mas com Deus e com a pessoa também? Quantos de nós já não quebramos promessas com Deus? Pedro era alguém muito apaixonado por Jesus, gente. Pedro era alguém que tinha prazer em estar com Jesus. E agora eu vou, numa narrativa um pouco mais rápida, mostrar alguns lances e relances dele com Jesus. Por exemplo, quando Jesus pergunta, e eu já li na semana passada para quem estava aqui: quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Quem responde a primeira resposta? Pedro. E ele responde o quê? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você é feliz, porque você entendeu uma coisa que não foi a sua humanidade, não foi carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo, você é Pedro, você é uma pedra, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Nessa conversa, ele tem uma revelação, é usado por Deus, é elogiado por Jesus. O mesmo texto, no mesmo capítulo, poucos minutos de diálogo depois, bem poucos textos depois, acontece o seguinte: naquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Em um momento, elogiado porque teve uma revelação do Espírito Santo. Poucos minutos depois, na conversa: sai de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens. Por que tão impulsivo? Por que tão falante e tão apaixonado e tão passional nas suas atitudes? Eu me pareço um pouco com Pedro, por isso que eu gosto muito de olhar para a história desse homem. Poucos minutos depois, a Bíblia vai narrar que ele passa por um milagre. Pedro anda sobre as águas. Pedro é aquele que todo mundo está no barco com medo, ele fala: eu vou andar. E ele pisa fora do barco e sai caminhando na água.
Quando ele caminha a água, ele olha para trás, ele desvia um pouco o olhar e a Bíblia diz o quê? Que Pedro afunda. E quando Pedro começa a afundar, o desespero bate a porta e Jesus estende a mão e levanta Pedro. Esse é Pedro. Aquele ousado que consegue andar sobre as águas com Jesus, ao mesmo tempo, aquele que consegue afundar por não ter confiado. Na Santa Ceia, Jesus está próximo à morte. Veja quem é Pedro. Assim levantou-se da mesa Jesus, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se para Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Entende quem é Pedro? Entende a paixão desse homem? Um homem que ouve de Jesus: Pedro, eu vou lavar os seus pés. E diz assim: Não, Senhor, nunca vai lavar meus pés. É que, Pedro, é o seguinte: você não está entendendo o que eu estou fazendo agora. Você vai entender daqui a pouco. Se não lavar teu pé, você não tem mais parte comigo. Aí ele responde: Senhor, então derrama essa bacia sobre mim, minha cabeça, tudo, lava tudo, Senhor. Por que ele está falando isso? O que está por trás disso? É porque eu te amo demais. Eu quero ter parte demais contigo, eu não quero me separar do Senhor, eu quero andar contigo, eu sou teu, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Esse é Pedro. Por que ele manda lavar o corpo inteiro? Que coisa mais exagerada de Pedro. Para mostrar que ele amava Jesus, ele queria estar com Jesus. As cenas continuam na história, e eles têm um diálogo. E agora começa a chegar no verdadeiro Pedro, que a gente não gosta de encarar dentro de nós mesmos. Então Jesus lhe disse, olha para os discípulos e diz: Ainda essa noite, todos vocês vão me abandonar. Pedro, lógico que foi Pedro, ninguém mais poderia dizer algo a não ser Pedro, respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, Senhor. Respondeu Jesus: Eu te asseguro, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quem que puxou a fila dos promessas? Quem puxa a fila? Pessoal, quem aqui vai morrer? Alguém vai morrer? Eu morro contigo. Se tiver que ter outra cruz, vai ser a minha lá. Eu vou contigo. O senhor não vai morrer. Eu nunca vou te abandonar, Pedro. Aí você aprende uns negócios assim, impressionantemente simples, né, com Jesus. Impressionantemente simples. Primeira coisa, não prometa que você não pode cumprir. Eu sei que você me ama, eu posso ver isso no teu coração, mas tenha paciência, calma, você tem que aprender mais de mim. Olhando o Facebook, esse tempo atrás, uma fotinho de um menininho, um desenho de um menininho com um coraçãozinho na mão. Alguns de vocês devem ter visto. Ele chega perto de Jesus, com o coraçãozinho na mão. Jesus grande, imponente, perto da criança, braços abertos, olhar sereno e o balãozinho da fala do menino. É tudo que eu tenho. O balãozinho da fala de Jesus, olhando para o menino. É tudo que eu preciso. É mais simples que a gente imagina. É mais simples que a gente imagina. É tudo que eu tenho, Senhor. É tudo que eu preciso que você me diga. Por isso que essa pergunta que ele vai fazer para Pedro ganha tanta importância para nós hoje. A cena sai dessa conversa sobre negação, sobre morrer com Jesus e pula para o jardim do Getsemane. Eu quero encurtar a história, senão a gente vai aqui passar nas últimas semanas de Jesus meditando em vários assuntos e não dá tempo de contar cada detalhe. Mas a cena pula para o jardim do Getsemane, onde Jesus, gente, sente naquele momento a maior angústia da sua vida como ser humano. Jesus começa a sentir no seu coração e na sua alma a angústia de alguém que se sente separado de Deus. Nós não fomos criados para andar separados de Deus. Nós fomos criados para ser a habitação do Espírito de Deus. Quanto mais a gente volta a ser quem a gente é, em relação ao que Deus sonhou para nós, mais a gente descobre o que é verdadeiro propósito e humanidade segundo o plano de Deus. Nós não somos seres, eu costumo dizer isso para os meus jovens aqui, nós não somos seres terrenos,
tentando ter uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais, tendo uma passagem terrena. Nós nascemos para a eternidade. Nós somos criados para a eternidade. Então, só o que sacia a nossa alma é a eternidade. C.S. Lewis tem uma frase, eu cito ele toda vez que eu falo aqui. Ele fala assim: se nesse mundo não há nada... Essa frase é quase minha, porque eu vou falar tudo errado do que ele escreve. Eu devia ter escrito, mas eu não escrevi. Ele fala assim: se nesse mundo nada do que eu encontro satisfaz o desejo da minha alma, deve ser porque eu não fui criado para esse mundo. De alguma maneira, se nada do que eu coloco dentro daqui, dessa minha vivência que eu chamo de jornada espiritual, de vida, nada disso me satisfaz, deve ser porque realmente isso é sinal de que eu não fui criado para cá. Jesus está sentindo uma angústia de uma separação que a gente não foi criado para viver. Por isso ele diz para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou angustiado. Os discípulos até aquele momento nunca haviam visto Jesus tão perturbado, triste. O texto diz que ele vai orar. E ele volta e pede para os discípulos: orem por mim, orem por mim. Você imagina Jesus Cristo pedindo oração, olhando para nós: orem por mim, minha alma está angustiada. E os discípulos fizeram o que nessa hora? Dormiram. A conversa, pouco tempo antes, fez de Pedro alguém muito apaixonado, que faz promessas longas como a gente faz. Só que pouco tempo depois, ao tentar ali tirar a espada no jardim, cortar a orelha de um soldado, Jesus fala: não é assim, Pedro. Meu reino não é desse mundo, não vou ganhar a guerra assim, fica tranquilo. Pedro segue Jesus junto com João e outros discípulos que realmente abandonaram e vai até o pátio onde Jesus havia de ser julgado, num julgamento meio que armado pelas autoridades religiosas. Jesus está no pátio da casa do sumo sacerdote e vai ser julgado. Naquele momento ele já havia sido esbofeteado com certeza, cuspido com certeza, maltratado com certeza. Seu rosto devia estar desfigurado. E era o melhor amigo de Pedro que estava lá. E como a Bíblia narra isso, é um negócio impressionante. Eu quero ler contigo, é um texto um pouco mais longo, mas eu quero ler os detalhes que a Bíblia traz. A Bíblia diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira. Guarda essa palavra, coloquei em destaque para você guardar. Estavam ao redor de uma fogueira, que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha decepado, insistiu: eu não vi com ele no jardim. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Os outros evangelistas também descrevem essa cena. Eu quero ler rapidamente para você ver os detalhes que vão brotando da cena. Marcos, de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito e se pôs a chorar. Agora você quer um detalhe mais profundo ainda, que Lucas conta? Lucas: Pedro respondeu: homem, não sei de que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chora amargamente? O que você imagina que ele discerniu naquele olhar? O que você imagina que ele viu naquele olhar no meio do pátio? Era o amigo dele que estava ali. Era o mestre dele que estava ali. Ele havia prometido morrer com aquele homem. Ele havia prometido que ele jamais permitiria que aquele homem fosse tocado. Ele iria junto com ele. Ele havia prometido que ele amava aquele homem mais do que todo mundo, ele tinha dito. E ele olha, segundo o texto, amaldiçoa, jura, diz que não sabe de quem está falando, não conhece esse homem. E o texto vai dando para nós nuances de detalhes, dizendo assim:
Pedro sai e ouve o galo cantar. O outro diz, Pedro sai chorando. E o outro texto diz em Lucas, Jesus para e olha para Pedro. E eu fico imaginando o olhar de Jesus para dentro do olhar de Pedro, lá dentro do olho dele assim. O que esse olhar quer dizer para nós? O que esse olhar diria para nós hoje aqui? Para pessoas que, como eu, que têm dificuldades espirituais, como você que luta tentando cumprir promessas para Deus, Jesus para aqui hoje, depois de uma nova negação que você teve dele durante uma semana, um tempo, lutando com pecados, com culpas, com coisas que você carrega, ele para e olha no fundo dos teus olhos. O que esse olhar pode dizer, gente? Talvez 1 bilhão de coisas que as palavras não diriam. Como se dissesse, eu sei quem é você. Eu conheço você, não adianta você tentar dizer as coisas da boca para fora. Eu discerno você de dentro para fora, eu rasgo a tua alma. Eu sei o que vai dentro de você. Eu creio que é com esse olhar que Deus olha a gente todo dia. Eu creio que é com esse olhar que Deus olha para a gente todo dia quando a gente acorda. Quem é você hoje, filho? Você me ama mesmo? Onde é que está você? O que é que você tem na mão? Cadê teus irmãos? O olhar de Jesus tem muito poder, gente. Quando eu era pequeno, tinha um hino muito famoso, um hino cristão conhecido que a gente cantava. Eu vou aqui tentar esboçar isso em meia música para vocês. Quem souber me ajuda. Dizia assim, olha: vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu grandioso olhar. Aí o hino falava assim: seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Eu imagino que Pedro sentiu todo o remorso e culpa naquele olhar, mas que o olhar de Jesus condensava toda a graça do universo para aquele homem. Tenho certeza disso. Que quando Jesus olha para Pedro, ele está dizendo assim: eu te conheço, não acabou aqui. Só que para Pedro tinha acabado. Pedro sai daquele lugar chorando amargamente, sabe por quê? Porque dali Jesus vai para a cruz, ele toma uma cruz nas costas e vai morrer num calvário. E Pedro não tem uma chance de encontrar com ele e dizer assim: desculpa, eu não queria ter dito o que eu falei, eu queria me proteger, foi impulso, o senhor já me conhece, várias vezes eu fiz bobagem, já falei tanta bobagem, eu não queria ter dito aquilo, me perdoa. Ele não conseguiu falar isso para Jesus, ele não teve tempo de falar isso para Jesus. Não deve ter coisa pior na nossa vida do que não ter tempo de pedir perdão para alguém. Perdoar é uma das artes mais divinas que possa existir no mundo. Ele não teve tempo de pedir perdão. A última cena que ele vê é Jesus na cruz. Ele já não se sente mais um discípulo, ele já não se sente mais um líder, ele já não se sente mais capaz de ser digno, de ser chamado seguidor daquele homem. Mas a história na Bíblia e a nossa história nunca termina com um fracasso aparente ou com uma falha pontual. Fracasso para a Bíblia é não aceitar a restauração que Deus oferece. Eu digo isso para quem entrou nesse lugar hoje carregando um montão de culpa. Um monte de frustração por não conseguir ser quem é. Um caminhão de fracassos acumulados, de relacionamentos que não dão certo, negócio que não prospera, casamento que nunca foi pleno, gente que nem a gente mesmo, que carrega um monte de coisa, de olhar para o espelho. Eu gosto de pensar sempre nisso, falar: não sou quem eu quero ser, não consigo ser para os meus pais, para a minha família, nem para a sociedade, eu não consigo ser, não me gosto. Carrega essas lutas do bem que quer fazer, não conseguir, mas as lutas que odeia fazer e sabe o lixo que é, volta sempre para aquele lugar. Gente que não vence o vício, é escravo de si. Estou falando para você que entra como eu nesse lugar, ouvindo de Jesus, que a possibilidade do fracasso ela é real, mas que fracasso maior é aceitar
que você perdeu, aceitar que não há mais solução. Para a Bíblia nunca acaba aí. Para Pedro tinha acabado ali, por isso ele está chorando amargamente. E muitos de nós choramos amargamente a semana toda. Talvez não na rede social, como eu costumo dizer para vocês, né? Mas a gente chora no travesseiro, a gente chora quando está sozinho, a gente liga a televisão para não ficar com a gente mesmo. Porque se encarar é difícil. Você se parece com Pedro? Às vezes. Dá vontade de sair correndo mesmo? Se esconder de Deus? A Bíblia fala em Salmo 38:17: eu estou a ponto de cair, e a minha dor sempre está comigo. Eu confesso a minha culpa. Em angústia eu estou por causa do meu pecado. O pecado da gente cria em nós uma sorte de doenças, de neuroses que a gente não consegue lidar. Como é que você lida com a culpa? Você acha que acabou? Você acha que já não dá mais certo? Não tem mais chance? Eu não tenho a dimensão do que isso pode causar em alguns que estão passando por uma situação que tem a ver com essa história. Mas como é que você lida com a culpa? Como é que você lida com as promessas que você já quebrou? Com o passado que não volta mais, com as palavras que já foram ditas? Como é que você encara as pessoas que você ainda não perdoou? Porque isso é vida real, isso é a vida de um homem que sai chorando achando que não tinha mais chance. E o pecado faz isso com a gente, enche a gente de culpa, de angústia. Davi sentiu tantas vezes isso. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Quem esconde o seu pecado, quem não encara a si mesmo, não sai chorando amargamente e não confessa, não abre a vida, não encara a vida, essa pessoa não prospera. É sempre mais para baixo, é sempre mais difícil de viver. Isso redunda em doenças que a gente somatiza de um jeito impressionante. Você conhece muita gente que está em depressão que não aprende a perdoar. Você conhece muita gente que tem doença mesmo, porque somatizou remorso e rancor, vingança. Não estou dizendo aqui que depressão vem só disso não, ok? Sei que é uma doença séria, tem muita gente que passa por isso, na minha família tem gente que passa por isso, mas estou dizendo que tem muito de rancor, de ausência de amor, de ausência de entender que há segundas chances, de confessar culpas. Estou chamando você para uma reflexão profunda daquilo que você tem sido hoje, como seguidor de uma experiência real com Deus. Faz quanto tempo que você não encara uma boa conversa com Jesus? Faz tanto tempo que você não encara uma conversa de promessas que talvez não serão cumpridas e deixa de prometer para simplesmente andar com Ele. Tem que terminar a história. Pedro diz assim, depois de um tempo, Jesus morre e ressuscita. Ele não sabe o que acontece nesses 3 dias, deve ter sido dramáticos para ele, o choro que ele tinha. Não sentia parte mais do grupo. Mas ele fala, vou pescar. E os discípulos disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada de novo. Você lembra dessa história? Quando foi a primeira vez que eles não pegaram nada? Quando Jesus chamou-os. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. João reconhece Jesus e diz, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali o que, gente? Uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Você acha que essa fogueira estava ali por acaso? Você acha mesmo que Jesus faz algo por acaso? Tem um amigo meu que acredita em jesuicidência. Ele fala que tudo é jesuicidência. Você acha que Jesus preparou aquela fogueira por acaso? Queridos, a Bíblia tem detalhes muito impressionantes. No texto de João, no Evangelho de João, em apenas 2 vezes a palavra fogueira aparece. Por 2 vezes a palavra fogueira aparece. Eu descrevi para vocês. A primeira, quando Pedro entra num pátio e se aquece numa fogueira e diz 3 vezes que não conhece Jesus. E uma segunda vez uma palavra fogueira aparece.
Quando ele volta da praia, desesperado porque ele descobriu que era Jesus, o texto diz que ele sai correndo, põe a capa, corre no mar porque ele quer ver Jesus. Veja o amor dele. É maior que os outros discípulos, parece, porque os outros vêm trazendo o barquinho e o peixe, mas ele pula na água. Ele anda 90 metros, teve que nadar, 90 metros tem que nadar, não dá para correr 90 metros. Tem que dar uma nadadinha, tem que se molhar, tem que sair correndo. Percebe os detalhes que estão por trás disso? Ele se joga no mar para buscar Jesus. Quando ele chega em Jesus, ele, opa, fogueira. O que ele lembra? Poucos dias atrás, num pátio, sentado numa fogueira, eu disse para esse homem que eu não conhecia ele. 3 vezes eu disse que eu não conhecia esse homem. Só eu sei o que eu sinto. Aí Jesus fala, senta aqui, vamos comer um pouco. Vem cá, vamos comer um peixe. Cuidado, hein? Senta aqui, não vai ser só um peixe. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Estava cheia a rede. Jesus lhe disse, venham comer. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ah, não quero chorar. Disse Jesus, então cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então pastoreia as minhas ovelhas. Em outras palavras, cumpre a tua missão. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus, então cuida das minhas ovelhas. Para cada fogueira que a gente encontra na vida para negar Jesus, ou viver o que a gente não quer viver fora do plano dele, a misericórdia de Deus prepara uma outra fogueira, numa outra praia, num outro lugar, no tempo certo, para perguntar para você, você me ama? Essa pergunta é a pergunta da restauração, é a pergunta da sinceridade, é a pergunta da libertação de gente que entende que o amor tem poder para libertar e para curar. Jesus estava devolvendo a identidade de Pedro. Jesus estava devolvendo o ministério de Pedro. Se você me ama, volta a ser quem você era. É só você dizer que me ama, porque o resto todo eu vou fazer por você, mas continua no teu chamado. E Jesus faz questão de perguntar 3 vezes. A inteligência do céu não queria ouvir que Pedro amava, porque Jesus é um Deus carente, precisa ser confirmado o seu amor por ele. Não, ele queria que Pedro ouvisse dentro dele. Você me ama? Te amo. Você me ama mesmo? Te amo. Na 3ª fica até desajustado, né? Pedro, você me ama mesmo? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Alguns dizem que Jesus pergunta no grego a palavra ágape. Você me ama? Com amor ágape, com amor que se entrega, com amor sobre todas as coisas. Pedro responde assim, filéu, eu gosto de você. Depois Jesus pergunta, você me ama com amor ágape? Pedro responde, eu gosto de você. E na 3ª vez Jesus pergunta, você gosta de mim? Obrigado. E ele diz, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu fico imaginando, se Jesus perguntasse para nós hoje aqui, eu quero que você pense nisso, na tua caminhada, na tua vida, na tua história, na tua história. Hoje é mais um dia que você veio para cá, para ouvir uma pergunta de Deus. Você me ama? Você me ama realmente? Você me ama mesmo, acima de tudo, com amor que se entrega, com amor que me reconhece, submete a mim, você me ama. Porque isso é o que mais importa, porque o amor, gente, para Deus, lembra do coraçãozinho?
é tudo que eu tenho. Ele fala, é tudo que eu preciso. O resto eu dou conta, o resto eu ajeito. Cumpre o teu chamado, continua sendo quem eu quero que você seja. Só diz para mim, você me ama, que o resto eu faço por você. Quem foi Pedro depois dessa resposta? Ele olhava para os homens e dizia assim, vocês mataram Jesus. Mas esses homens, foi aqueles homens que, perante eles, Pedro negou com medo de ser morto. Agora ele olha para os homens e diz assim, vocês mataram Jesus. Eu não tenho mais medo de morrer. Aí ele olha para um aleijado perante o templo e diz assim, levante e anda. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas levante e anda. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e anda. Pedro começa a ser um líder da igreja, Pedro começa a ser um pregador, Pedro começa a discernir o que é o poder de uma cura. Gente, é só o amor que cura a gente. Para a tua alma que está cansada, se você caminha com culpas, com fardos de coisas que você não vence até hoje, tem uma coisa, uma resposta para dar para Deus nesse lugar hoje. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que está lá dentro de mim. Vê isso, tira isso de dentro de mim, desengasga a minha voz para poder responder aqui hoje. Eu te amo, acima de tudo, mais do que todas as coisas. A Bíblia tem promessas, eu quero ler só 3 para encerrar esse momento com vocês. Jesus diz, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões, sou eu mesmo que apago os teus pecados, por amor de mim eu faço isso, e eu não me lembro mais dos seus pecados. Estava ensinando um adolescente o que quer dizer esse texto. Vai dizer assim, é assim, ó. Fala, Jesus, desculpa por ter mentido, colado na prova. Adolescente, certo? Pecado de adolescente é colar na prova. E olhe lá, os de hoje em dia estão os pecados mais densos. Aí você fala, confessou? Entregou? A Bíblia diz que você tira isso de você, não está mais com você. Você entendeu, você reconheceu. Mas como é que é esse negócio de ele esquece? Ele esquece mesmo? É assim, aí você volta lá e fala assim, ai Senhor, desculpa aquele negócio que eu colei. Do que você está falando? Não lembro do que você está falando. Não lembro, desculpa, não lembro. Tem uma coisa que Deus esquece, pecado. Não lembro mais. Segunda, como o Oriente está longe do Ocidente, o Oriente está longe do Ocidente, ele está dando uma dimensão de mundo para você ver. Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer, Deus tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós? Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Profundeza do mar, gente, é esquecimento profundo. Estou dizendo isso, repito, para pessoas que ainda não entenderam que quando você confessa e responde que ama Jesus acima de todas as coisas, numa fogueira nova que Ele prepara para você, os teus pecados são esquecidos, são jogados no fundo do mar, a tua culpa é retirada. E eu creio no poder de uma oração sincera. Eu creio no poder de um abraço de Deus. Eu creio no poder de um texto que a Bíblia me diz, que para mim é real, é uma verdade na minha vida, que diz assim, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. O que agrada a Deus, Salmo diz, é um espírito quebrantado e um coração humilde e arrependido. Um espírito quebrantado, um coração humilde e arrependido, o Senhor jamais o quê? Rejeitará. As palavras que eu li são as palavras de Pedro na sua última carta. É assim que ele encerra dizendo, cresçam na graça de Deus, cresçam na misericórdia de Deus, a Ele seja a glória para todos sempre. Cresçam, ele diz, na sua última frase na sua carta. Pedro, segundo a tradição, morre crucificado de cabeça para baixo. E ele entendeu as promessas de Deus, e a Bíblia vai dizer para você e para mim hoje, Deus jamais rejeita um espírito quebrantado, um coração sincero, alguém contrito, alguém que está disposto a reatar um relacionamento com Deus ou começar de maneira mais profunda a caminhar com Ele. Deus nunca rejeita essa pessoa. Que verdade tão linda e tão difícil de ser experimentada na nossa vida. E eu queria que você não saísse dessa série sem responder essa pergunta hoje, sem olhar para o céu e poder dizer para Ele, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes do meu amor por Ti. Você me ama? Tu me amas?
contar uma última história para a gente encerrar essa série. Um pastor chamado Paulo Capelletti, o apelido dele é Macarrão, lógico, né? Porque é Paulo Capelletti o nome dele. E aí o Macarrão. Ele trabalha com moradores em situação de rua. Ele trabalha com travestis, transexuais, e ele convida esse pessoal para morar na casa dele. Algo muito pessoal dele, um ministério que ele tem. E ele, contando uma história sobre um homem que ele foi ajudar, ligaram para ele e falaram assim: Paulo, estou mandando um rapaz da Alemanha, está indo para ir para o Brasil, você ajuda ele a tirar os documentos, ele está sem os documentos dele. Ah, ajudo, claro. Foi buscar o rapaz no aeroporto, falou para ele assim: você vai ficar em que hotel? A gente pode ir amanhã no Poupa Tempo? Ele falou: não, eu não tenho hotel para ficar. Ah, você quer ficar na minha casa? Não, eu penso que pode ser bom. Eu falei: tá bom, vou ficar em casa. Casa certa, eu recebo de todo mundo lá, vamos ficar na minha casa, tem espaço, eu adoro receber gente, vamos lá. Chegando em casa, no meio da conversa, ele fala que descobre no carro, fala assim: você que estava onde? Estava na Alemanha, conheceu tal cidade? Eu estive na Alemanha, adoro a Alemanha, você conheceu tal e tal cidade? Não, não conheci pouco na Alemanha, fiquei pouco tempo lá. Fala assim: mas por que você não conheceu? É tão bonito, tão perto. Ele: não, porque eu estava preso, rapaz. Preso? Eu sou traficante, estava preso lá na Alemanha. Traficante preso na Alemanha, tá? Então, aí ele diz que ele quando você vai ficar em casa, a gente vai tirar os documentos. Qual que é o teu plano? Ficar quanto tempo? Ele começa, diz que ele fala que ele é um ser humano. Passa o tempo. Ele diz que esse homem um dia, depois de muito amor e muita instrução, muita ajuda, esse camarada rouba algumas coisas da casa dele e sai para uma noite de drogas e prostituição, vira a noite, sexta-feira, sábado, domingo, várias noites. E o Paulo falou que ficou incomodado com isso. E falou assim: eu vou ficar esperando esse rapaz chegar. Eu sei que ele vai voltar. E aí ele voltou. Porque ele voltou na forma que estava, deplorável. Depois de 3 dias ligado, talvez, ingerindo drogas e tudo mais. Quando ele volta, o pastor diz que ele decidiu abraçar e não falar muita coisa, só abraçou e disse assim: que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Aí ele conta que a história se repetiu algumas vezes. Depois de poucos meses, de novo, esse homem rouba a casa dele novamente, compra tudo em droga, gasta tudo com prostitutas, passa tempo fora. E ele esperando esse homem voltar, orando por ele. Um dia ele volta. E quando ele volta de novo, o Paulo abraça ele e fala assim: que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Que bom que está de volta. Ele diz que se repetiu algumas vezes. E depois de pouco tempo, esse rapaz se restaurou. Sabia alguns idiomas por ter morado muito tempo fora do país. Começou a dar aula de inglês, de francês e tudo mais. Começou a ajudar ele no seu projeto, nessa ONG que ele tem. E esse homem então saiu de casa, foi tocar a sua vida. E ele disse um dia para ele: sabe o que me curou? O que me curou não foi palestras que eu ouvi, ou clínicas que eu frequentei, mas aqueles abraços que você me dava. E dizer assim: que bom que você voltou. Ali eu entendi que eu existia. Ali eu entendi que alguém acreditava em mim. Ali eu entendi que alguém via o que eu poderia ser. Por isso que eu digo que amor cura a gente, está entendendo? Por isso que eu digo que uma pergunta como essa: você me ama, tem poder para curar. Mais do que palestras, mais do que exortação, mais do que muitos cursos, mais do que muitos livros que a gente leia. É uma resposta. Você me ama porque eu te amo muito. Então, se você me ama, também diz para mim. Deixa sair isso de dentro e vive comigo do jeito que eu estou sonhando que você viva. Então, deixa você uma oração que Davi fez. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim esse coração puro. E renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável, constante. Outra versão vai dizer inabalável. Um espírito que tenha prazer nas tuas coisas. Não me expulse da tua presença, Senhor. Nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Uma boa oração para a gente fazer, não é? Não queria que você saísse daqui nessa série sem responder essa pergunta para Deus hoje. A gente nunca sabe o impacto, o privilégio que é poder falar para vocês. Nunca sei o que acontece. Tem gente que vem aqui pela primeira vez, está fugindo de Deus, entra aqui com uma última possibilidade de uma restauração de uma vida. E quando eu descrevo vocês,
cheio de culpa, de angústia, porque eu sinto essas coisas também. Não fico olhando a TV e descobrindo como é. A gente vive isso. E aí eu sei que tem um montão de gente que diz que ama, mas é que nem Pedro. Pouco tempo depois, eu nem conheço esse homem. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando você imagina que acabou a história, que não vai dar mais tempo, vem uma outra fogueira numa praia e fala assim: senta aqui. Tenho só 3 perguntas para você. Ou uma para cada vez que você disse não para mim. Você me ama de novo? Você me ama novamente? Você me ama mesmo? Você me ama com o amor que se entrega? Você me ama para sempre? Você me ama como tudo que você tem? Como o bem maior da sua vida? Então senta aqui e me diz isso. Hoje, nesse dia, fala agora para mim que você me ama. Fala agora. Não espera depois, não espera outro dia. Hoje. E vive a vida que eu sonho para você. Pastor chorão é um caos, né? Porque você chora porque eu choro, né? Você não chora porque é legal, você chora porque eu choro, eu sei disso. Mas tá bom, é herança boa da família. Melhor chorar do que ficar segurando, viu, gente? Segurar como dizem meus amigos, é tenso, né? Eles dizem. Não sai daqui sem responder isso, gente. Não sai daqui sem dizer para Deus hoje: Tu sabes todas as coisas. Crie-me um coração puro, me dá um espírito estável, me sustenta, Senhor, por favor, com o espírito pronto a te obedecer. Eu sou o primeiro a fazer essa oração e te convido a fazer comigo. A última pergunta que Jesus faz para nós nessa série: você me ama? É a melhor pergunta, é a mais libertadora de todas. Porque se você responder que ama, Ele faz todo o resto e você vive uma vida inacreditável nas mãos daquele que te amou primeiro. Então faz isso, você que está cansado e sobrecarregado. Tira da garganta isso e fala para Ele que você ama. E você que tem falado todo dia e está muito bom de amor, fala de novo. E volta a falar. Porque essa resposta cura a nossa alma e traz a gente de volta para o eixo. A gente sabe o que está fazendo aqui. E Ele diz: então cuida das minhas ovelhas, vai cumprir teu chamado, vai viver tua vida. Mas não deixa de me amar sobre todas as coisas e ter uma experiência comigo. Eu te convido a fazer isso. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nessa história eu me propus, Pai, a contar apenas a história de um homem. Esse homem sou eu, esse homem são as pessoas que estão sentadas, esse homem é cada ser humano que já tentou e tenta viver contigo uma vida plena, mas a gente é cheio de travas, Pai, cheio de preocupações, cheio de desesperos, de ansiedades, de fracassos que a gente acumula e faz lista de fracassos, Senhor. Hoje eu queria me esquecer de tudo isso. Eu queria que as pessoas aqui só ouvissem a Tua voz. Que pergunta: você me ama? Porque se você me ama, para cada vez que você falhou, há uma fogueira nova, há uma nova pergunta, há uma nova chance de recomeçar. Pai, invade esse lugar com a Tua paz, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia. Alcança todo o coração que te busca. Alivia alguns, Senhor, para que saiam daqui e promovam restauração onde estão plantados, Senhor. Alivia alguns com essa resposta que sai da alma e renova o propósito de vida dessa pessoa. Para o Senhor, Pai, só basta um olhar, só basta um olhar. Então, se a gente não conseguir responder que te ama, só olha para nós, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas. Cria em nós o coração puro. Dá para nós um espírito inabalável, estável, constante,
sustenta a gente pronto a te obedecer em mais uma semana. E que as tuas perguntas continuem ecoando para nós, Pai. Onde está você? Cadê teu irmão? O que você tem na mão? Por que você é tão tímido? Quem você diz que eu sou? Mas que essa a gente responde o tempo todo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, mais que todas as coisas. Faz da minha vida o teu sonho, da minha família o teu sonho, do meu casamento o teu sonho. Porque cada pergunta que eu ouvi do Senhor, eu quero poder ter a melhor resposta. Eu quero continuar caminhando assim, até que eu te encontre face a face e te agradeça por cada pergunta que o Senhor me enviou através desses momentos, como a gente está vivendo aqui agora, Pai. Obrigado, Senhor, por isso. Dá uma semana boa para cada um de nós, para nossas famílias. Dá saúde para a gente, proteção espiritual. No mundo tão difícil que a gente vive, que a gente seja expressão do Teu amor para essas pessoas. Eu oro assim, por nós, para que seja uma linda semana na Tua companhia e que a nossa experiência se aprofunde contigo nesse lugar hoje. Que novos compromissos sejam feitos, que novas pessoas gritem no fundo da alma que Te amam, Pai, profundamente aqui nesse lugar. E continuem tomando decisões para se afastar daquilo que atrapalha o caminho delas e para continuar caminhando na Tua direção, porque Tu sabes todas as coisas, Tu conheces a nossa vida, então só olha para o nosso coração, para a nossa alma, Pai, e discerne tudo. E assim a gente vai estar em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Boa semana. Vou chorar sozinho em casa. Semana que vem a gente começa uma série chamada Felicidade Sem Fim. Vou tentar, junto com o pastor Fabiano, a gente ter um momento agradável de descobrir o que é ser feliz, segundo a proposta de Jesus. O que é ser feliz, segundo a proposta da Bíblia, do que ela promove para nós. Pode ser muito surpreendente para a gente entender que felicidade para a Bíblia é bem diferente do que a gente imagina. Então, convido você a trazer seus amigos, convidar as pessoas do seu trabalho, seus familiares, e a gente continua essa caminhada com Deus juntos. Deus abençoe você, boa semana. Até mais.